Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Que vocês, em nome de Jesus, compartilhem suas lives, compartilhem seus links com seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Apocalipse capítulo 1, eu vou pedir que vocês, por favor, abram. Afinal, toda a congregação é muito importante, tem um espaço de grande relevância na nossa vida. E nós estamos aqui presentes todos os dias, no domingo 2 vezes, de manhã e à noite, e começamos hoje uma série de mensagens que tem como alvo, ela tem como propósito fazer um levantamento no livro do Apocalipse da atual conjuntura que nós estamos vivendo. Então, nós vamos fazer meditações, eu não vou fazer uma exposição do livro do Apocalipse, são meditações, alguns elementos apocalípticos, figurativos do Apocalipse e que aponta para circunstâncias como a que nós estamos hoje experimentando. O coronavírus não é o fim do mundo ainda, não é, ou melhor, não é, eu não gosto de chamar do fim do mundo, mas o fim da história, quando Deus fará nova todas as coisas, e haverão novos céus e nova terra. É o que diz lá o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, eu gosto de chamar isso de fim da história. Então, deixa eu dar a você algumas informações importantes sobre o livro do Apocalipse e sobre aquilo que é o ambiente em que nós vamos, nesses próximos domingos, em que nós vamos meditar e construir uma ideia, não de como nós poderemos enfrentar essa atual pandemia, essa atual circunstância que nós estamos vivendo. Bem, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não poderia ser diferente do que as próprias mensagens que Jesus Cristo pregou enquanto esteve aqui em forma humana durante os seus 3 anos de ministério. Então, o Apocalipse não é nem um complemento e nem é um suplemento. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, na verdade, é colocado ao lado dos sermões proféticos de Jesus, apenas um livro que descreve os mesmos sinais que Jesus Cristo disse enquanto em carne nos seus 3 anos de ministério, porque o livro do Apocalipse, como uma outra revelação de Jesus ao seu servo João, não poderia desdizer ou não poderia simplesmente ser um adicional de se dirigir ao público e quando ele iluminou certas áreas importantes para as quais eu e você deveríamos estar atentos, porque constitui-se em áreas sensíveis que apontam ou que sinalizam a sua chegada. O livro do Apocalipse também vai sinalizar com outras figuras, com uma série de outros detalhes, para que nós percebêssemos melhor estes sinais. Então, está lá escrito, logo no capítulo 1 e versículo 1 do livro do Apocalipse. Espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta, legitimamente ereto, sentado aí na sua casa, confortavelmente, porém não é deitado, ou se você estiver numa posição assim um tanto quanto à vontade demais na sua casa, que você pegue na sua Bíblia, pegue na sua caneta, pegue no seu bloco de anotações, porque estamos descrevendo a história e estamos recebendo da parte de Deus esse conteúdo. Então, começa lá, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, essa palavra breve, aí tem um tom de velozmente, ou seja, de uma forma rápida,
devem acontecer. O que deve acontecer de forma rápida? Os sinais que Jesus pontuou enquanto estava pregando à sociedade, anunciando a volta do Messias, anunciando a proximidade. Por que esses sinais estão sempre se repetindo? Para nos lembrar e enfática e periodicamente de que Jesus Cristo voltará. Então, o livro do Apocalipse é uma repetição desses sinais que hão de acontecer antes da volta de Jesus. Mas não é precisamente nos sinais que eu quero me deter nessa noite. Eu gostaria de me deter nessa noite na dedicatória do livro. O livro é dedicado à igreja, porque se existe um povo que precisa ser despertado permanentemente, é o povo de Deus. Muita gente ri-se, zomba quando se fala em assuntos escatológicos, é o fim do mundo, já falam nisso há 2000 anos e etc., e nunca aconteceu. Primeiramente, Deus não tem pressa de pôr fim e renovar nada daquilo que ele fez, porque quando o fim chegar, é isso que acontecerá. Ele fará novos céus, nova terra, e tudo que nós vemos e tudo que existe da maneira como nós conhecemos não existirá mais. Tudo será refeito, como o apóstolo Paulo fala, mais uma vez invocando a carta acontecendo ao longo da história, sempre nos mostrando de que nós precisamos estar atentos, totalmente atentos para a volta de Jesus. De vez em quando, a igreja parece entrar em estado, em modo avião, sabe? Aquele modo onde você não recebe ligações, não há conexão. Entra naquele estado de torpor, naquele estado mais ou menos de insensibilidade, e que perde de vista, talvez, a maior de todas as promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, que seria a promessa da sua volta. O versículo 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, João repetiu aquilo que ouviu de Jesus, ele atestou, ele colocou isso em papel, fez correr a notícia, fez correr a notificação de que rapidamente, em breve, começariam a acontecer os repetidos sinais que Jesus havia predito. No versículo 3, nós encontramos uma bem-aventurança que faríamos muito bem a todos nós crentes nos estimularmos e nos consolarmos com essa bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, portanto, porque nela escritas e não nelas escritas, porque, na verdade, o testemunho é da profecia. Só há uma profecia aqui se cumprindo, e a profecia que está aqui se cumprindo, demonstrada por diversos sinais manifestos nos diferentes capítulos do livro do Apocalipse, é tanto espacial quanto proximidade temporal, nos dizendo o quê, pastor? Que estes sinais seriam materializados e que está muito perto de tudo acontecer. Isso não está para acontecer na próxima geração, isso já vem acontecendo desde que Jesus Cristo pisou o planeta e concluiu a obra redentora. Portanto, quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, inaugurou-se um tempo que nós, biblicamente, definimos como os últimos tempos. O que são os últimos tempos? É esse tempo que compreende entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Portanto, assim como foi real a primeira vinda, será real a
segunda vinda. Essa é a única profecia da qual trata o livro do Apocalipse. Nós ficamos muito preocupados pensando em diferentes profecias, em diferentes predições. As predições, como repito, estão dentro daquele pacote de sinais que Jesus pré-anunciou de que aconteceria. Obviamente que estes sinais se materializarão de diversas maneiras e nós vamos, com certeza, passear pelo livro e ver como essas verdades têm um endereço. Essa profecia não é, com todo respeito, essa profecia não é para o seu vizinho, não é aplicada à igreja. Quem precisa ser, de fato, despertada permanentemente é a igreja de Jesus Cristo. A profecia é para a igreja, é para aqueles que creem, é para aqueles que aguardam Jesus. Eu aguardo Jesus ansiosamente, dizem que Dwight L. Moody abria a cortina da sua sala todos os dias, olhava para o horizonte e antes de começar o dia, orava: será hoje, Senhor, o dia? Então, a cada geração de cristãos, essa profecia vem sendo repetida e nós encorajamos os irmãos, nós os encorajamos a perseverar, a seguir em frente, a ter fé e a não desistir da fé por conta do fato de que Jesus Cristo voltará para resgatar aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. De diverta, eles ressuscitarão, as sepulturas se abrirão e aqueles santos de Deus que morreram na esperança da segunda vinda de Jesus e na vida eterna prometida pelo Messias, ressuscitarão primeiro para o encontro do Senhor Jesus com o Senhor Jesus nos ares. E depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Portanto, meus amigos, meus queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos tomar atenção, vamos olhar com bastante, digamos assim, temor para o mundo e o universo ao nosso lado, porque é tempo de nós anda cabisbaixo, desencorajado, sem ânimo, um tanto quanto consumido pela tristeza ou pela ansiedade. A minha palavra preliminar para você, em tom introdutório nessa noite, é: anima-te no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo é para aqueles que esperam nele, a sua amada igreja, também exposta no livro do Apocalipse como a noiva de Jesus, a igreja de Jesus. Portanto, o livro é recebido, as palavras preliminares, num breve prefácio, anunciam que esta profecia provém de Jesus, que essa profecia foi relatada pela fiel testemunha ao apóstolo São João, e ele fielmente, fidedignamente, traduziu isso em um livro, em um texto, e distribuiu para as igrejas históricas reconhecidas da região da Ásia. É óbvio que essa foi uma distribuição primeiro àquelas igrejas e depois o livro foi João, versículo 4. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Por que que o livro tem interesse, grandioso interesse para a igreja? Porque é a igreja que está esperando a volta do seu noivo. Quem não está de casamento? Um conjunto de rituais, meus queridos irmãos, um conjunto de rituais que nada significa.
Não se trata, meus amados irmãos, de liturgia religiosa. Cristianismo se trata de uma vida conectada inseparavelmente com o Deus Criador da humanidade, revelado na pessoa do seu unigênito Filho Jesus, que fez inúmeras promessas, inclusive a promessa de que um dia voltaria para resgatar os seus. E ele vai cumprir esta promessa certamente. Por isso que ele distribui aquilo que recebeu, ele não vai colocar lá no jornal popular da cidade. Por isso que há uma porção de gente que lê o livro do Apocalipse e não entende. E não entende por quê? Porque quer encontrar ali que vão tocar à nossa volta todo o tempo, e com exceção de uma, que há de tocar quando o anjo vier anunciando a volta do Messias. Essa última trombeta, chamada a sétima trombeta, ou a última trombeta. Vejamos, continuando. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quem é, quem era e que há de vir é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus cujo tempo não afeta. Observem o tempo dos verbos aqui no versículo 4. Aquele que é, que tempo é esse? É o presente. Que há de vir, que tempo é esse? É uma referência ao futuro. Então, é o Deus que sempre existiu, autoexistente, que sempre existiu na história. Então, esse livro, essa mensagem, é da parte do Deus Todo-Poderoso, inabalável, impossível de ser abalado pelo tempo. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, é da parte da Trindade, dizendo que o livro é proveniente da Trindade. Ele não chegou sozinho, isso é uma revelação de Jesus, e essa revelação de Jesus trouxe a João uma clara percepção de que o que ele estava lidando ele estava lidando com uma mensagem que provinha do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso. Agora, é importante a gente perceber a maneira como, aqui no versículo 5, Jesus é definido. E eu gostaria que você acompanhasse. Primeira definição de Jesus. O livro chama Jesus de a fiel testemunha. A fiel testemunha. Aquele que não pode mentir. Aquele que é a verdade e a vida. Aquele que é o caminho, aquele que é o Senhor do reino, aquele que é o Rei dos reis, a fiel testemunha, que quando fala não mente, não esconde, não ludibria, não engana, não ilude, é a fiel testemunha. A fiel testemunha fala, o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que experimentou a ressurreição da qual nós haveremos de estar com seus anjos na glória, entre nuvens, as sepulturas se abrirão, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão arrebatados como num abrir e piscar de olhos. Mas antes desse acontecimento, antes desse toque final da trombeta, haverão sinais que se cumprirão na terra até a volta de Jesus. Pastor, onde o Senhor encaixa a pandemia do coronavírus, ou a fome, ou a peste, ou essa economia doida que existem nas nações? Bastou 2 semanas, 3 semanas de portas fechadas para nós apreciarmos a economia se dizendo, o dinheiro desaparecendo e virando cinza. De repente, o dólar
foi lá para a estratosfera, de repente a própria economia americana deu um passo atrás, o mundo economicamente foi abalado. Pastor, isso é um sinal a respeito do qual nós precisamos tomar muita atenção? Sim. Apocalipse, a volta de Jesus. Todos perceberam bem? Se vocês perceberam bem, me deixa saber aqui no chat. Entendi, pastor. Está tudo compreendido. Depois, no final, a gente pode fazer uns 15 minutos, aí 20 minutos de perguntas e respostas. A fiel testemunha, ele não mente. O primogênito dos mortos, aquele que provou a vitória sobre a morte, é o primeiro, primogênito, aquele que se manifestou primeiro, e nós iremos depois, nós também gozaremos e provaremos dessa imortalidade da qual Jesus experimentou. E o soberano dos reis da terra. Portanto, os reis da terra caçoam dele, é o Salmo 2, não é? Das suas algemas, e nós sabemos muito bem por que os reis da terra fazem isso. Porque eles estão sob o comando do pecado, estão guiando nações inteiras sob a força da sua pecaminosidade e natureza humana decaída. Essa semana que passou, a esposa do presidente apareceu sem dar uma palavra, com uma camiseta escrito Jesus, e isso já foi um escândalo. Portanto, Jesus não é bem-vindo. Ele é o soberano dos reis da terra, mas os reis de Tir, que você não se esqueça, jamais se esqueça que ele triunfou sobre a morte, que ele é a fiel testemunha, ele não andou aqui falando mentiras para nós, que ele é o soberano de toda a terra e que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Transformou pecadores em sacerdotes, em pessoas que ministram a Deus louvores, adoração e oferecem a Ele, meus queridos irmãos, dons e talentos de mãos erguidas em ato santificador, em ato sacerdotal, culto a Deus. Então, nós todos somos uma nação de sacerdotes, nós todos podemos nos apresentar diante de Deus para lhe oferecer culto. É o que o texto está aqui nos dizendo. Eis que vem com as nuvens. Observe o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Todos o verão. Naquele memorável e glorioso dia do seu retorno, toda a humanidade viva e morta estará ali como testemunha de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu quero pedir que você sublinhe essa expressão de que as tribos da terra se lamentarão. O que ele está dizendo aqui? Que são tribos, pequenos conglomerados de seres humanos formando diminutas comunidades? Não. Essa é apenas uma expressão de que todas as nações e todas as comunidades humanas testemunharão e lamentarão sobre ele. Haverá um lamento. E esse lamento será... por quê? Por conta dessa resistência, dessa maneira
pecaminosa, dessa maneira rebelde de resistir a Jesus. Há uma resistência no mundo a Jesus, há uma resistência nas sociedades, há uma resistência no ser humano, como se crer em Jesus fosse, na verdade, algo assim, tão pequeno objeto. O livro foi dado à igreja. Essas promessas são minhas, essas promessas são suas, essas promessas estão relacionadas com todo aquele que crê em Jesus. Por isso, todo aquele que crê em Jesus precisa considerar os sinais da sua vinda. Precisam considerar os sinais que vão aparecer ao longo do livro. Eles vão aparecer ao longo de figuras como os 4 cavalos lá do Apocalipse. Eles vão aparecer lá nas taças da ira de Deus, que são, na verdade, vamos dizer, figuras de um mesmo contexto, mas vão aparecer lá. E gente aí não suportando esse enclausuramento e não suportando essa convivência enclausurada com a sua própria família. Não é com estranhos, é com a sua própria família. Não estão suportando, estão sofrendo. Uns sofrendo de ansiedade e outros de outras síndromes psicológicas ou psíquicas que vão tomando lugar e vão se aproveitando desse momento para oprimir a humanidade, uma humanidade que, conforme a Bíblia estava dizendo aqui, que todas as tribos da terra se lamentarão quando Jesus voltar. Meu Deus, por que eu não dei ouvidos ao Evangelho? Porque foi em que planeta eu estava, em que estado de loucura eu me encontrava, em que circunstância psicológica eu me encontrava, que eu não conseguia ver a verdade. Nessa noite, você deve ter algumas pessoas à sua volta, aí, ou sentadas com você aí na sala, ou ainda do seu lado, gente do seu círculo de amizade, companheiros seus, amigos seus, que não conseguem perceber Jesus, que não conseguem entender que nós precisamos do Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado, para remover a nossa culpa, nos lavar de toda a nossa iniquidade. Então, há sim elementos que precisam ser visualizados pela igreja, mas essa mesma igreja não são os ritos da igreja. Jesus não são os grandes eventos da igreja. Jesus não são as conferências que a igreja organiza no entorno de sua palavra, mas Jesus não é isso. Nós precisamos nos reencantar pela pessoa de Jesus. Dizer, olhando para dentro do meu coração, eu amo a Cristo. Será mesmo que eu amo a Jesus? A minha vida, toda a minha vida pessoal é uma vida amarrada ao Evangelho. Eu sou uma pessoa que está sujeita ao ensino de Jesus. Quem é Jesus, afinal, para mim? Quem é Ele para mim? Porque senão, no fim, você também lamentará, você também engrossará esse coro que se lamentará ao ver a volta de Jesus materializada. E quando ele voltar, a única coisa que realmente vai permanecer é o amor por ele, a tal lei régia que rege o povo, regeu o povo de Deus na primeira aliança e rege o povo de Deus na segunda aliança. O amar a Deus de todo o coração, de não haver um espaço sequer na sua vida que não seja realmente, meus irmãos, tomado por Deus, pelo Senhor Deus, manifesto na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Verdadeiro Deus, porque somos membros do seu povo, membros do seu reino sacerdotal.
Por que que o reino é um reino de sacerdotes? Porque você se relaciona com ele como um sacerdote se relaciona. Você se relaciona com ele a partir do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Não existe acesso a Deus senão pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo relacionamento vivo com Jesus. Toda gente que quer de fato se aproximar de Deus, precisa encarar Jesus como a única porta, a única via de acesso. Você só pode acessar ao Todo-Poderoso se você entrar pelo Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê no Cristo que se manifestou para morrer na cruz, também deve crer no Cristo que há de vir em sua glória como o grande rei de toda a terra, continuamente abraçada com a palavra desse testemunho. Mas não, a igreja não está. A igreja está... Bem, eu já nem vou mais falar, porque eu já estou cansado de repetir as mesmas palavras, e, com certeza, se eu as repetir, você vai dizer que eu estou me repetindo várias vezes. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha só para onde o Espírito Santo vai mostrar, para onde ele vai caminhar. Primeiro, ele vai dizer que as nações lamentarão, que a profecia foi dada com dedicatória para igrejas locais históricas, que eram pastoreadas, que tinham uma composição de membresia, que tinham uma liderança e tinham uma operação. Se boa ou ruim, é algo que a gente pode discutir depois, mas a gente precisa ter consciência disso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Portanto, João era um companheiro de jugo de toda a igreja de Jesus. E o que significa ser companheiro de jugo de toda a igreja de Jesus? É que ele vivia a intensa tribulação daqueles dias, e ele não vivia de forma covarde, ele vivia como um verdadeiro prisioneiro na ilha de Patmos, isso depois de ter sido tentado assassinar. João havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato, de morte, de martírio. Ele foi mergulhado num caldeirão de óleo quente. Ele sobreviveu a essa tentativa de assassinato, de eliminação, de extermínio. Ele sobreviveu, então o pegaram, um homem velho, e colocaram ele numa ilha de extração mineral, uma ilha de extração de mármore, que era a ilha de Patmos, como escravo do Império Romano. Portanto, aquele mármore de Carrara, que foi depois reconhecido, não é? Uma espécie de mineral caro que os romanos usavam e que ainda existe hoje, aquelas peças de mármore todas, aquilo era cortado nas montanhas de Patmos, e João foi trabalhador forçado, um escravo do Império Romano na ilha de Patmos até morrer. Um homem morto, um homem velho, está lá trabalhando. E ele foi companheiro de diversos outros mártires, de diversos outros irmãos, na tribulação, no reino. Portanto, ele se via como um filho de Deus, um sacerdote do reino de Deus, no reino, e na perseverança em Jesus. Quer dizer, na perseverança significa sem perder a fé, mesmo diante de todas essas circunstâncias adversas, perseverando, perseguindo o prêmio. Qual é o grande prêmio? A eterna coroa da glória, a eleição final ao reino eterno do Messias, com o qual nós viveremos eternamente nesse reino de perfeita paz e harmonia. Nesse reino eterno de perfeita paz e harmonia. Na ilha, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, em virtude da fé que ele dedicava a Jesus, em virtude da fé que ele dedicava a Cristo. Lá estava ele
na ilha de Patmos, preso e escravizado. Achei-me em espírito naquelas grutas ou em algum lugar, num tosco abrigo feito para escravos. Lá estava ele buscando a Deus, quando de repente os céus se abriram e as visões começaram a se repetir, uma de cada vez, uma de cada vez, uma de cada vez. Esse homem que foi considerado o apóstolo a quem Jesus amava, que viu a grandeza do Jesus de Nazaré, que viu o Deus encarnado, agora ele vai experimentar, vai ter uma das maiores experiências da vida, porque ele vai constatar que o Jesus de Nazaré, meus queridos irmãos, apresenta-se para ele como glorificado, o Cristo cheio de glória, o Cristo grandioso, o Cristo majestoso, como que dizendo: não temas, eu venci tudo, eu estabeleci meu reino, o reino está estabelecido e eu vou voltar para julgar as nações da terra. Eu vou voltar e nessa volta eu julgarei as nações da terra. Então, nós precisamos parar de ter medo, de crer na ira de Deus, no juízo de Deus, no exercício do juízo de Deus sobre a raça humana, porque é isso que Jesus vai demonstrar agora para João nessa visão. Ele vai se apresentar não mais em fraqueza como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um homem que não se defendeu dos seus acusadores, que suportou o martírio, que suportou o sacrifício e a morte de cruz. Agora ele se apresenta a João, ele se apresenta àquela testemunha que escreveu e pôs em papel tudo aquilo que viu para compartilhar à igreja como um grande... Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. O que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, porque essas tais igrejas precisam ser despertadas por este livro. Entenda, meu irmão, você também precisa ser despertado por esta profecia. Você precisa ser despertado para o fato de que Jesus Cristo há de voltar. O que vês, escreve em livro e manda a estas 7 igrejas históricas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e aí ele toma um susto. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem. Um candeeiro, para quem não tem, vamos dizer, um vocabulário que perceba isso, é como se fosse um braço com diversas lâmpadas a serem acesas, lâmpadas de azeite, não é? Que iluminavam o lugar escuro. Então, quando ele se volta para ver, ele vê 7 candeeiros. Deus falou para ele escrever no livro e mandar a 7 igrejas. Então, o que os candeeiros, na verdade, estão aqui nos falando? Esses candeeiros são 7 igrejas. As igrejas são, na verdade, as igrejas não podem estar apagadas. Se elas estiverem com as suas lâmpadas apagadas, meus queridos irmãos, não há iluminação, as pessoas não ouvem o evangelho, elas não ouvem a palavra da cruz, elas não ouvem a palavra de Jesus. Dessa maneira, ele, quando se volta para ver, ele vê 7 candeeiros de ouro e um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele começa a ver uma figura vestida
de magistrado. Vestes talares são as vestes utilizadas pelos magistrados nas cortes, nas supremas cortes. Então, ele, quando volta para ver, ele vê uma figura humana andando entre os 7 candeeiros de ouro e trajando vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, um cinturão de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancas como a alva lã, como neve. A sua cabeça era branca como a alva lã. Quer dizer, você já deve ter visto em algum filme antigo que os juízes colocavam uma peruca branca para dar uma ideia de sabedoria e de ancianato, de velhice. Por quê? Porque se crê que um homem idoso, que um homem já vivido tenha a sabedoria para poder julgar as causas humanas. Então é isso que João vê, mais um sinal de que ele vê a figura do juiz de toda a terra. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Portanto, isso fala da estabilidade da figura do juiz de toda a terra. Ele é inabalável, não há nada que possa abalar a Deus. As nossas angústias não abalam, as nossas ansiedades não abalam, nós não podemos mover Deus do seu tempo preciso, nós não podemos adiantar, não podemos abreviar, nós não podemos retardar. Deus está sempre andando no compasso perfeito do tempo, e a figura de Deus é de um ser inabalável. Os problemas, as lutas, as dificuldades, as pandemias, as atitudes agressivas dos homens, assim como sua rebeldia, não podem abalar o Todo-Poderoso, que tem os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz é como voz de muitas águas, é uma voz contra a qual você não pode competir. Há uma infinidade de vozes no mundo, há uma infinidade de vozes invocando deuses, invocando teorias, invocando rebeldemente outras crenças contra o cristianismo, mas não importa, essas vozes não conseguem competir com a voz do que eu estou falando. E muitas vezes nós nem precisamos nos mover para o pé de uma grande queda d'água para percebermos que nós não conseguimos competir com o barulho das águas. Se nós pararmos na beira do mar, onde as ondas quebram, nós não conseguimos competir com aquela voz. Nós não conseguimos competir com aquele som forte que enche todo lugar e enche todo o ambiente, e a sua voz desaparece diante da voz das muitas águas. E assim é que ele, João, percebe Jesus. É como voz de muitas águas. É uma voz contra a qual nenhum ser humano pode competir. Quando Deus determina, quando Deus fala, quando a vontade de Deus é expressificado, esse ser tinha na mão direita 7 estrelas. Como esse texto, verso 16, me consola, porque aquelas 7 igrejas que receberam de antemão a profecia para não se esquecerem da volta de Jesus e serem avivadas quanto à esperança da volta de Cristo, aquelas igrejas tinham líderes, aquelas igrejas tinham pastores, tinham mensageiros responsáveis na formação e na educação do povo na justiça de Deus. Aqueles homens são chamados de anjos da igreja. Anjos da igreja.
Não é que a igreja tinha um anjo da guarda, não é isso. É que os pastores, anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Eles eram portadores da mensagem divina, de traduzir com fidelidade, de traduzir literalmente a vontade de Deus para o seu povo. Então, esses anjos, ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, direita de Deus. Os verdadeiros pastores sempre estiveram na mão direita de Deus. Não vai ser só no momento final. Eles fizeram uma jornada de vida aqui na palma da mão divina. Por causa do quê? Do supremo chamado que receberam, do supremo evangelho que anunciam e do povo a quem eles se dirigem e aperfeiçoam com ensinos bíblicos voltados à formação discipular de cada criatura humana que para assistir, que para ouvir, que para cultuar nessas igrejas locais. Esse é o pastor, o genuíno pastor, o verdadeiro pastor, que não é abalado por nada, nem por boa ou má notícia, nem tampouco por circunstâncias adversas. Eles podem experimentar fortes e enormes tribulação, podem ser de forma covarde, não é? E maliciosa, podem ser malditos, até às vezes pelo seu próprio rebanho, mas o lugar deles, que a Bíblia Sagrada diz, é na mão direita do Pai. Então, se você é um pastor e me ouve, o que você precisa encontrar consolo, alegria no fato de você estar na mão direita do Pai. Não é se você está comendo bem, se você está passando bem, se você tem contas para pagar e consegue pagá-las. Não é nisso. Você não tem que se gloriar naquilo que tem. Aí eu vou invocar o que nós estudamos lá no livro de Tiago essa semana, que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico ou remediado, aquele que tem a abundância dessa vida, ele deve se gloriar, meus queridos irmãos, na sua pequenez, na sua insignificância, é a palavra que Tiago ensina. Então, o pastor deve gloriar-se, porque graciosamente, e eu vou repetir, pela graça de Deus, eles estão sendo conduzidos na mão direita de Deus, ao seu rebanho, a mais genuína e pura verdade, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos dentro daquele espectro da igreja local, das igrejas visíveis, das igrejas tangíveis, das igrejas que nós podemos olhar e visualizar a graça, a glória, o amor de Deus naquele lugar. Assim sendo, eles olham e veem o Cristo glorificado, ser abalável, inabalabilidade, olha que palavra grande, não é? Inabalabilidade. E tinha na mão direita os pastores, que são as 7 igrejas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. A boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. A única coisa que você ouve da parte dessa e não cauda, absolutamente o que você ouve dos lábios de Jesus é o que ele sempre pronunciou, o sagrado evangelho, e é nisso que a igreja deve colocar seu coração, sua esperança, seu amor, seus afetos, seu coração, suas emoções, seus sentimentos, é no evangelho, o evangelho de Jesus. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro fato que João nota é que o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Então, é impossível que um ser humano perdido encare Jesus, olhe Jesus nos olhos. É impossível que você olhe Jesus nos olhos. E por quê, pastor? Porque o seu rosto brilha mais do que o sol. Ele carrega o seu povo na sua mão direita. Quando vi, disse João, quando o vi, caí a seus pés como morto.
Ele não suportou aquela e ele cai como morto. Ele cai como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Dizendo, não temas. Mais uma vez, dizendo, não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Não temas. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de... As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Assim, nós lemos e ouvimos a interpretação e aplicação da leitura de Apocalipse capítulo 1, e eu peço que você, meu amado irmão, meu querido irmão, possa ouvir a voz de Deus, ouvir a exortação do Senhor e ter no seu coração reavivada a doutrina, a promessa, não uma promessa, mas a promessa da volta de Cristo. Nesse cenário, em total temor e tremor, nesse cenário, em total temor e tremor, eu gostaria que nós estamos numa atmosfera que nos remete a voltar a avaliar os sinais que Jesus pontuou da sua vinda. Nós estamos vivendo uma atmosfera inigualável em toda a nossa vida. Você não tem uma outra experiência razoável, comparável a essa, para invocar. Eu não tenho, ninguém tem. Deus está fazendo soar os seus alarmes. Deus está fazendo soar os seus sinais e nós precisamos aprender a ouvi-los. Vamos, em nome de Jesus, à presença do Pai, clamar ao único e verdadeiro Deus, à fiel testemunha, ao primogênito dentre os mortos, ao Senhor de senhores e ao Rei dos reis, pedir: aviva em meu coração a mensagem que traz em si o testemunho de Jesus, igualmente por todos os pastores, em 2 especiais e distintos assuntos. Primeiro, não permita que a luz que há em cada comunidade se apague. Não permita, Senhor. Não permita que a luz se apague, que o azeite, Senhor meu Deus e meu Pai, falte a cada uma destas igrejas locais. Pode faltar dinheiro para não conseguir mais custear o estilo nababesco de igreja que havia sido implantado. Pode não haver mais condições financeiras de sustentar tantas coisas que nós temos dúvida se era do teu agrado. Mas que não falte a luz, o azeite, para que esta igreja continue a funcionar como testemunha do seu nome. Toma, Senhor, meu Deus, também, em segundo lugar, os pastores, que por vezes, por força da falência desse sistema eclesiológico, pode desanimar no caminho, imaginando que o Senhor não está com ele. Imaginando que, como não tem mais recursos para fazer o que fazia, agora, ó Deus, ele pode entrar em parafuso
e em queda livre, e vai precisar da sua ajuda. A gente vai ter que ser muito forte ao longo dessa crise para suportar as angústias e as circunstâncias adversas que hão de tomar lugar nesse espaço. Eu quero orar para que o Senhor reavive seu povo. Eu quero orar para que o Senhor, em nome de Jesus, possa encorajar seu povo de norte a sul e de leste a oeste. Ó Deus e Pai, desse nome de Jesus, o Senhor possa tocar nessas vidas, ampará-las, fortalecê-las e renová-las, em nome de Jesus, o Senhor e Rei, e que o povo de Deus diga amém. Até a próxima. Que Deus o abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida a sua graça, que Deus derrame sua misericórdia,